nós vamos convidar aqui à frente João Marcos Mendonça, professor, ilustrador e chargista, além de roteirista da Turma da Mônica. Faz pesquisas sobre o uso das histórias em quadrinhos na educação, trabalho que já lhe rendeu o troféu HQ Mix e resultou no livro Traço a Traço, Quadro a Quadro. É autor de vários álbuns para crianças, entre eles O Mundo Mendelevéu e O Planeta Telúria, e também as histórias tão pequenas de nós dois. Ângela Leite. Ângela nasceu e mora em Belo Horizonte. Seu livro de poemas Amoras com Açúcar foi premiado e publicado pela imprensa oficial de Minas Gerais. Ângela também é ilustradora e, além do trabalho de criação, participa de júris de concursos literários, congressos, workshops, projetos culturais dentro e fora do Brasil. Daniel Bicalho é uma das pessoas de frente da FLID, a Festa Literária de Divinópolis, realizada pela Gulliver Editora e a Boutique do Livro, que propõe-se a criar um espaço de convivência com a literatura e a vida. A vida cultural entendida como um fenômeno humano, estético e transcendente da própria experiência de vida. Vamos passar o telefone, o microfone para o Daniel Bicalho, que será o nosso mediador. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus dois queridos, João Marcos e Ângela Leite. Bom, eu tinha preparado uma biografia de vocês para ler aqui, mas já foi tudo bem dito aqui atrás. Já foram devidamente apresentados aqui. Então vou começar direto com as perguntas. E a primeira pergunta que eu preparei para vocês, os dois, tá? Vou responder um depois do outro. Tem uma frase do Monteiro Lobato, que eu gosto muito. A mim me salvaram as crianças. De tanto escrever para elas, simplifiquei-me. Como é que é para vocês escrever e ilustrar para o público infantil? Quer dizer, como é que é essa interação com o público infantil e aí com também os professores e os pais desse público infantil, né? Bom, para mim, escrever para criança, primeiro eu comecei escrevendo por causa dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, então quando eles eram crianças, hoje são marmanjos babados, eu sentia que eu precisava escrever alguma coisa, eu já tinha publicado alguma coisa, que eles pudessem apreciar, entender. Então, essa interação começou por causa dos filhos, né, de 3 crianças. Mas eu descobri, ao começar a fazer os livros, que eu escrevo e ilustro, eu descobri que a pessoa com quem eu dialogava em primeiro lugar era a minha criança, a criança que eu fui. E aí eu fui puxando no meu baú de memórias, nas histórias da minha família, das crianças da minha família, coisas curiosas, engraçadas ou dramáticas, e com isso eu fui construindo os livros. E quanto aos pais e professores, esse contato é feito através da escola. Cada vez que eu sou convidada, algum livro meu é adotado numa escola e eu sou convidada a dialogar com as crianças, a matar as curiosidades deles, e é muito gostoso, porque eles veem que eu não sou nenhum mito, uma coisa inatingível. Eu sou uma mãe de família, como eles têm, né, a mãe deles, e começam a ver o escritor e o ilustrador como alguém de carne e osso. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu estou pensando aqui, eu acho que é uma forma de continuar sendo criança também, de certa forma. Mas no sentido de ter esse olhar que a criança tem para o mundo mesmo, de curiosidade, de poesia, de encantamento, né, de descobertas, de imaginar sem se ficar preso ao real. Então eu acho que é isso que eu busco um pouquinho, ou muito, nesse trabalho para crianças.
E como assim? Eu considero um público leitor muito seleto, muito inteligente, muito instigante. Então eu me sinto desafiado e acho que um desafio pessoal que eu tenho é tentar conversar quase que de igual para igual com elas, assim, pelo menos assim, saber conversar com elas a partir da minha história, das histórias que eu escrevo. E também uma forma de ficar perto desse universo que é muito bonito, que ensina muito pra gente. Eu acho que é por isso que eu escrevo para criança. É um pouco que eu gosto de conversar também. Assim, me encanta muito. E esse contato com os pais e com as escolas é uma forma também de saber como é que essas histórias chegam para essas crianças, como é que elas recebem, como é que elas imaginam, como é que elas vivenciam essas histórias. Porque o trabalho de escritor, né, Ângela, é muito solitário. Né? A gente fica lá no escritório ou na ateliê, trabalhando e tudo. Dependendo assim, a gente fica... Teve uma vez que eu fiquei quase uma semana sem sair de casa. Aí minha esposa, não, você tem que sair, vai ver mais gente, assim. E aí essa oportunidade de ir nas escolas, de conversar com pais, com as crianças, é um pouco da gente sair da nossa casinha também e ver que aquilo que você pensou, tanto que ele ganha vida, né? Quando encontra o leitor com as histórias que a gente escreve. E é uma forma de ter esse contato direto mesmo, de perguntar, essa curiosidade, de se identificar mesmo. Uma vez perguntaram assim, mas cadê sua limousine? Numa escola em Belo Horizonte, né? Achei que você era velhinho. Achei que você era careca. Achei que você tinha morrido. Então, assim, eles imaginam de tudo. E aproxima a criança do autor e, claro, dos livros também. Só, já com esse clima de brincadeira, uma vez uma criança me perguntou, porque eu tinha falado nos 3 filhos e não mencionei meu marido, que, graças a Deus, está vivo, vamos fazer 50 anos de casados, muito breve. Mas aí o menino levantou a mão e falou assim, você é viúva? E eu fiquei assim com um sentimento de culpa terrível de não ter falado no meu querido. Mas o João também é youtuber, gente. Então você tem um contato com o público maior. É verdade. E eu comecei o ano passado, eu esqueço disso, é um negócio tão surreal para mim que eu esqueço. Porque eu não sou muito afeito assim, a questão tecnológica e tudo. A minha filha, de 10 anos, que me ensina a mexer no celular, não tem nem um ano que eu tenho um smartphone, para vocês terem uma ideia. Então eu sou meio analfabeto assim, tecnológico. Mas essa experiência do YouTube é impressionante. Foi mais uma experimentação mesmo, uma outra forma de conversar com as crianças. O meu canal é para poder estimular a questão do desenho, Ângela, a partir de números, letras, trabalhar a percepção. E aí quando eu vou às escolas, que eu falo que eu tenho um canal no YouTube, é a mesma coisa, gente. Se há uns anos atrás eu falo assim, gente, eu trabalho na Globo. As crianças falam assim, eu falo assim, eu tenho um canal no YouTube, as crianças... Eu não me sinto assim um popstar, né? E agora é muito legal, assim, porque às vezes eu vou num evento, numa cidade que eu nunca fui, aí chega uma criança com os desenhos que eu ensino no canal e outros também, e fala assim, você conhece o canal, né? Eu assisto, fiquei sabendo que você estava aqui na cidade e vim aqui para poder te ver, conhecer, participar de um evento literário. Então acaba sendo um canal de divulgação bom do trabalho. Claro, é uma outra forma de conversar com as crianças também. Assim. Eu estou mais aprendendo do que fazendo, na verdade, né? O YouTube, de fato, é a nova televisão, né? Bom, Ângela, você foi jornalista muito tempo, trabalhou na Veja, no Globo, né? Enfim. E antes de escrever e ilustrar, né? Antes de tudo, você foi jornalista. E lá nessa época, você já imaginava, você já tinha vontade de ser escritora, de fazer poesia, escrever para criança, ir à frente, ilustrar? E você já pensava nisso? Né? Você ia tomar esse caminho? Eu acho que isso sempre esteve dentro de mim, porque com 7 anos eu já escrevi um pequeno artigo
e ainda era a jornalista nascendo, e depois com 11 eu escrevi um conto, Confissões de uma Bola Branca de Sinuca, e falando, né, com pena da bola que leva a tacada e quando ela cai na caçapa ela não vale nada, o jogador perde o ponto. Bom, então eu já tinha essa coisa da ficção e fazia versos. E fui guardando na gaveta, quer dizer, eu fiquei muito tempo no jornalismo com aquilo adormecido, né? Fazia de vez em quando um poema, mas sem intenção de... Até que eu tive a oportunidade de mostrar para alguns poetas, numa reunião literária que foi fundada por Carlos Drummond de Andrade, lá no Rio. Era o Sabadoile, era aos sábados na casa do Plínio Doyle, que foi diretor da Biblioteca Nacional, e eu tive acesso, porque o Plínio Doyle tinha uma ligação com uma tia minha, e eu fui lá. Aliás, eu mandei meus poemas, selecionei alguns, e o Drummond, muito delicadamente, disse que ele não podia avaliar, porque senão ele não faria outra coisa na vida. E todos os poetas brasileiros mandavam textos para ele. Mas outros 3 poetas se prontificaram a ver, e um deles, especialmente, o Homero Homem, viu em mim um dom para poesia e me chamou. Eu fui à reunião, e a partir daí eu passei a frequentar essa reunião, que era muito interessante, porque além de ser mulher no meio de homens, todos muito mais velhos que eu era nova, e aí ele me incentivou a publicar aqueles poemas. Quando ele soube que aquilo era uma amostra do que eu tinha, ele quis ver o resto, fez algumas críticas, algumas sugestões, eu retrabalhei, e aí esse novo texto foi encaminhado para o Gilberto Mendonça Teles, que é de Goiás, também ele é um grande poeta, e ele falou, me chamou para conversar e falou, olha, não tenho nada a dizer, publica. E aí foi que eu entrei no concurso da imprensa oficial, e o livro se chama Amoras com Açúcar, e o prêmio foi a publicação. Então, no fundo eu queria mesmo era ser escritora, mas a conselho do meu pai, eu fui fazer comunicação, porque ou eu faria letras, que seria um curso mais árido, né? Ou comunicação, porque não existia, e ainda não existe, uma faculdade para escritores, né? Então eu segui o jornalismo, que foi uma riqueza, eu lidava com a palavra diariamente, e a exigência na Veja era muito grande, o texto era muito, né, tinha que ser muito bem emburilado, então foi uma escola para mim. E aí surgiu essa oportunidade do Sabadoile, surgiu o concurso da imprensa, e a partir daí eu não parei mais. Maravilha. Fazendo um parêntese aqui. Não tem muito tempo eu vi um livro a respeito do Sabadoile. Você chegou a ver essa publicação? Recente? Acho que deve ter uns 2 ou 3 anos no máximo. Não estou sabendo, que o primo faleceu, muitos deles que frequentavam, Pedro Nava, era um homem. Era um grupo realmente notável, né? Era um grupo seletíssimo. E com isso a reunião, o grupo se desfez, mas até eu cheguei, porque era curioso, que era uma reunião completamente informal para conversar sobre livros, né? Mas tinha ata. E quem escrevia a ata, escrevia uma peça literária. Imagina as atas. Pois é, e quando o Homero Homem faleceu, e ele tinha sido meu padrinho literário, ele escreveu o prefácio do Amoras com Açúcar, aí o Plínio me convidou para escrever a ata daquela semana. E foi uma emoção, uma honra muito grande. Então eu estou lá num livro, um volume grande que chama Atas do Sabadoile, e a minha está lá, com muita honra.
Merece uma publicação também, né? As artes do Salvador. Ah, se é? tiver se publicado em... Eu acho que devia ser mais divulgado, Nossa. ficou uma coisa muito circunscrita ali, né? Sim. João, agora conta pra gente um pouco da sua história com os desenhos e as letras, né? De onde que vem essa paixão pelos quadrinhos? Como é que começou essa história sua com os quadrinhos? Olha, eu brinco que começou antes de eu nascer, na verdade, né? Porque a minha mãe estava grávida de mim, e aí meu pai era um leitor assim, compulsivo, via de tudo, inclusive quadrinhos, e aí ele fez falou com minha mãe, vamos fazer uma coleção de quadrinhos para esse menino ou menina, né, que estava para nascer. E aí ele começou, quando minha mãe ainda estava grávida, a fazer uma coleção de quadrinhos. Eu tenho uma revista do Pato Donald, está escrito assim, para Clarissa ou João Marcos. Eu ia chamar Clarissa. Então, quando eu nasci, eu tinha essa coleção em casa, meu pai sempre comprava, principalmente Turma da Mônica, as revistas da Disney, Asterix. E eu cresci nesse meio, porque na minha infância a gente não tinha tanta opção de livros para crianças. Eu tinha acesso mais ao Monteiro Lobato, à coleção Vagalume. Então eu cresci mais influenciado pelos quadrinhos. E aí, quando eu fui alfabetizado, e acho que até um pouco antes, eu já fazia minhas próprias revistas em casa, mostrava só para os meus pais, sempre gostei muito, muito influenciado pelo Maurício de Souza. E quando eu tinha, acho que 8 anos, eu mandei uma cartinha para a Turma da Mônica, né, para o Maurício de Souza. Meu personagem preferido era o Chico Bento, eu tinha a coleção completa. E mandei uma sugestão, assim, falando que tal, Maurício, se o Chico Bento um dia fosse na cidade grande, saísse da roça e tal, e vivesse umas aventuras, uma coisa assim. E aí, assim, logo depois saiu uma revista do Chico com uma história parecida com o que eu tinha sugerido. Só que é claro que não era a minha sugestão, até porque hoje eu sei que as revistas são feitas com 3, 4 meses de antecedência. Mas aquilo me deixou assim maluco. Eu falei, nossa, ele aceitou minha sugestão? Não, eu tenho que ser um quadrinista mesmo, né? E depois eles mandam, né? Eles respondem todas as crianças. Eles mandaram uma cartinha agradecendo. Eu tenho essa cartinha até hoje guardada. Então aquilo assim foi uma luz mesmo para mim. E quando uma vez Então isso assim, aí eu passei a produzir ainda mais minhas revistas, criava os personagens e tudo. Cresci gostando de quadrinhos, até que numa feira de profissões no colégio que eu estudava, porque o desenho, pelo menos quando eu estudei, era uma atividade marginal, né? Assim, era a margem do currículo. Eu não tive aula de arte, a gente desenhava final de caderno, escondido, né? E aí numa feira de profissões eu descobri que tinha a UENG, a Universidade do Estado, estava lá divulgando alguns cursos e tinha o curso que na época chamava Comunicação Visual. E tinham ilustrações de livros infantis e tinha uma página de quadrinhos lá, também exposta. Aí eu perguntei para a moça, eu falei assim, mas o que essa página está fazendo aqui? Uma página de quadrinhos, né? Ela, você gosta de desenhar, gosta de arte? Eu gosto muito. Ela, então você pode ser um arquiteto, pode ser um ilustrador de livros para criança, adulto, jornal, revista, e pode trabalhar também com histórias em quadrinhos. Aí eu fiquei doido, aí naquele dia, eu estava no 6º ano, na antiga quinta série, eu falei, poxa, é isso que eu quero, né? Assim, era o sonho que eu tinha, e acabei sempre produzindo, e sempre gostando de coisas para crianças, sempre gostando. Aí com 14 anos eu comecei a trabalhar no jornal da minha cidade, eu sou de Patinga, como chargista e como ilustrador. E alguns anos depois eu tive a oportunidade de publicar meu primeiro trabalho com quadrinhos no jornal. Era uma tira diária inspirada nos meus irmãos, as minhas irmãs, né, eu e a minha irmã, que trata dessa relação, às vezes difícil, mas de muito amor, né, entre irmãos. E aí acabei que eu comecei, segui uma carreira assim, de publicação com quadrinhos. Primeiro no jornal, depois em outros jornais. Publiquei um bom tempo lá no Hoje em Dia, tinha uma página no Caderno Programinha, que é para crianças. Já era o Mendeleev e a Telúria? Já era o Mendeleev e a Telúria. Que são esses aqui, ó. Dos filhotes de criação, né? Aí eu quero, Angela, fazendo um favor. Esse aqui.
Não, hoje ela gosta, nós somos assim, é claro, irmã, amo demais da conta. Ela gosta, ela fala assim, olha, eu quero que você fique rico, que aí quando você estiver rico eu vou pegar 50% de tudo pra mim. Então acabei assim, acabei seguindo os quadrinhos, sabe, Ângela? Muito por essa paixão mesmo, principalmente pela obra do Maurício de Souza, pelo jeito dele escrever, pelo estilo das histórias. Eu tenho muita influência dele no meu trabalho. Sim, Aproveitando essa deixa do Maurício, gente, o João Marcos é roteirista dos quadrinhos do Maurício de Souza, né? Como é que é trabalhar com essa lenda viva que é o Maurício? E um ídolo seu, né? É muito surreal. Até hoje a ficha não caiu ainda não. Eu procuro, assim, na verdade, não ficar pensando muito nisso. Porque se você ficar pensando muito, parece que trava. Uma vez, numa história, a gente estava numa reunião, aí estava discutindo sobre, assim, evitar de usar nas histórias expressões que são regionais. Ou até mesmo aqui do Brasil, típicas. Gírias, na verdade. Aí falou assim, gente, por exemplo, vocês não podem fazer uma história do Chico Bento, ou de um personagem, que ele fala assim, eu vou chutar o balde. Lá na Tailândia, que o Chico é um sucesso, o pessoal não vai entender. Aí eu falei assim, gente... Aí eu falei, para quantos países que vão as histórias? Eu perguntei assim, para uns 30 países. Então, assim, é uma loucura. Se você for pensar nisso na hora de escrever, você não escreve, você fica travado. Então, assim, aí respondendo assim... Até hoje já tem, agora completou 9 anos que eu trabalho lá, até hoje parece um sonho. Assim, porque além de ser uma referência, né, assim, na minha vida, muito de eu escrever, o fato de eu escrever para crianças vem dessa influência dele. E ele é uma pessoa muito generosa, muito, assim, muito querida, muito atenciosa. Então eu tenho aprendido muito com ele nesses anos. Agora, acho que tem uns 3 anos que até 3 anos atrás, ele lia e avaliava todos os roteiros. E tinha um cuidado, assim, a delicadeza, de falar, esse aqui precisa melhorar nesse ponto, tira esse quadrinho. Fazia o trabalho de editor mesmo. Agora é a filha dele que faz esse trabalho, a Marina, que também é personagem das histórias. Que é a Mônica? Não, a Mônica cuida do... Que a Gulliver me encomendou, tive a honra de fazer. E parei para fazer esse trabalho e depois retomei o livro e comecei a pensar como eu iria ilustrar, porque a ilustração, ela, como diz o Rui de Oliveira, com muita propriedade, eu achei essa frase genial, o ilustrador, o papel do ilustrador é criar um corpo para que o texto tenha alma. Eu achei isso perfeito. Então, a gente não pode, como ilustrador, dizer até o que o texto já está dizendo. A gente tem que ir além, tem que instigar a pessoa que vê as imagens a fazer novas reflexões, né? E aí eu cheguei à conclusão de que tinha que ser uma ilustração bem simples, bem econômica e bem... simbólica, a palavra melhor é isso. E aí, mas como eu venho desde 1994 ilustrando com bordado, com tecido, com materiais de costura, eu quis ser fiel a essa linguagem que se tornou uma espécie de marca minha na ilustração e usei os materiais de costura, mas de uma forma completamente diferente do que eu fiz até agora. Você trouxe alguma ilustração, Ângela, dele? Nessa parte aqui? Original não, eu só trouxe livro. Porque, gente, é uma coisa maravilhosa. A Ângela, ela ilustra com bordados, com costuras e bordados os livros dela. São obras de arte. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto numa edição de um livro, uma coisa impressionante. A gente vê o quadro que é feito e depois aquele passado para o livro. Com muito talento também pelo Silvio Coutinho, né? Que é o fotógrafo, consegue passar. Nossa,
passa a profundidade da ilustração. É, porque a minha ilustração ela é mais tridimensional. Totalmente tridimensional. E ele então explora os brilhos, as sombras, as texturas, né? E depois o Claudinho, que é o sócio dele, que é fera no computador, ele faz a limpeza final, né? Corrige, às vezes tem um cisquinho, algum pedaço de linha que não era para estar ali, e ele tira aquilo no computador e fica um resultado excelente. Como a gente está num grupo pequeno aqui, quem sabe a gente passa o livro para o pessoal conhecer? Né? Todo mundo ver, aproveitar. Vou passar mais de um, peraí. Entre Linhas e o Cantiga dos Meninos Pastores, que foi um trabalho que a Ângela fez junto com a Adélia Prata. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também. Bom, vão curtindo aí, gente. Isso é bom? Sobre o passe? Colocar mais alguma coisa? Sobre o passe? Eu acho que não. Às vezes as pessoas me perguntam o que eu quis dizer com ele. O que eu quis dizer está nele, né? Então, eu acho que falar além do que eu já falei tira um pouco do... A gente estava falando que o João Marcos é youtuber. E teve essa onda agora da Juju, que leu aquele livro A Parte Que Falta no YouTube. Gente, eu acho que a devia ler o Paz no YouTube, o próximo livro dela. Passa essa dica para o Lourdinho, para o Alencar, para você pegar o livro para o Juju. Eu tenho certeza que ela vai chorar muito mais. Muito mais, né? Esse é o próximo best-seller, viu, nacional? Tem tudo para ser. Impressionante, né? Assim, tanto que a visibilidade que o livro ganhou em função desse vídeo que essa moça fez, saltou para a lista dos mais vendidos, né, na Veja. O livro não era um lançamento, né? Não era um lançamento, ele foi assim, descoberto por causa desse vídeo, né? Impressionante, assim, a força que o YouTube tem, essas novas mídias têm, é impressionante. Agora uma pergunta para vocês dois, que são escritores e ilustradores. É mais fácil se comunicar com o público através do texto ou através das ilustrações? Ou ambos se completam e acaba sendo uma coisa só? Bom, no meu caso, ambos se completam e formam essa linguagem, que são os quadrinhos, né? A principal característica dos quadrinhos é essa junção do texto com as imagens. Você tira um, perde o sentido, né? Você tira uma das partes. No processo criativo de produção, escrever, pelo menos para mim, é mais difícil. E desenhar é quase que, né? Igual meu filho fala, eu tenho um Pedro de 4 anos, né? Ele estava desenhando outro dia, né? Eu estou trabalhando, né? Ele me vê desenhando em casa, mas não parece trabalho mesmo, né? Assim, é trabalho, mas não parece. E eu acho legal porque a gente sabe da dificuldade que a imagem, a leitura de imagem ainda tem aqui no Brasil, né, Ângela? Não sei se você concorda. Ou a valorização, né? Que ainda podia ser até maior. Ou a importância que se poderia dar à imagem na leitura de uma história, na leitura de mundo, na própria expressão criativa, né? Então eu vejo que, no meu caso, assim, eu não tenho como fugir. Eu penso a história visualmente, no caso dos quadrinhos, eu penso nela igual os roteiros, que no caso eu faço, lá na Turma da Mônica, eu faço só os roteiros, eu não faço os desenhos. O que eu faço, na verdade, são a gente chama de layout, que é um desenho bem simples, mas que contempla os personagens, os tipos de planos, se eles vão aparecer de corpo inteiro, as expressões faciais, se eles estão correndo, se eles estão parados, se eles estão bravos, se a Mônica está dando coelhada, se o Cebolinha está provocando, essas coisas assim. Mas é um desenho muito simples. Eu não penso o texto separado da imagem. Eu penso a história toda visualmente, com as duas coisas integradas, no caso dos quadrinhos, né? E isso no roteiro dá para ver melhor, porque o roteiro lá eles aceitam só desenhado. E não aquele roteiro cinematográfico, que você às vezes vai fazendo a descrição ou literário também, né? Que você vai fazendo a descrição da cena, a gente já tem que colocar
a imagem como referência para poder contar a história. Mas escrever sempre é um desafio, né? Mas assim, quando dá certo, quando a história é aprovada, quando o leitor gosta, eu acho que vale assim todas as angústias que a gente possa ter no processo. Acho que não tem nada que pague essa alegria, né, gente? Para mim, claro, é sempre a palavra que vem primeiro, porque a palavra veio primeiro na minha vida, né? Embora eu estava pensando, né, nas coisas que eu poderia dizer aqui hoje, ontem lá em casa eu estava pensando e me lembrei que no Jardim da Infância teve um concurso no colégio. Eu morava em Belo Horizonte, depois eu me mudei para o Rio com 8 anos de idade e voltei para cá já casada, com os 3 filhos, meu marido. Mas então eu fiz uma pintura com umas tintas horríveis que o colégio fornecia e para minha surpresa total foi a vencedora. Era uma árvore com um galho, um ninho e um passarinho lá dentro do ninho. Não tinha nada mas foi a vencedora. Então eu acho que já tinha uma vontade de ir por esse caminho também. Então para mim a ilustração vem depois e ela é mais sofrida do que escrever. Sofrida pelo seguinte, eu não estudei artes, né? Eu fiz assim uma oficina aqui, eu fiz um curso rápido de desenho lá na adolescência, depois fiquei me dedicando só a escrever e depois fiz um cursinho, uma oficina de aquarela com a Marilda Castanha. Há algum tempo também eu aprendi um pouco de aquarela com a Regina Renault. E de desenho mesmo, foi muito recentemente um curso também curto com a Solange Botelho, que já faleceu, de desenho de figura humana, que acho que me ajudou muito a desenvolver o desenho, mas eu fico mais inibida na hora de fazer a ilustração, porque eu não tenho o domínio que um artista plástico fez, faculdade, que fez só isso durante a vida. Mas aos poucos eu vou aprendendo comigo mesma, errando e aprendendo. Então eu acho que não é que seja sofrido, é prazeroso também, quando eu começo até você perguntou se eu queria acrescentar alguma coisa no passe, tem um detalhe que quando eu retomei o livro, né, e comecei a pensar nas ilustrações, aí eu tive que pedir licença à Lurdinha, a editora, porque eu tinha que mudar o texto, porque as ideias que eu fui tendo da ilustração, eu queria aperfeiçoar o texto. Então as duas coisas foram sendo construídas até o final, né? Daniel, presta esse do cadastro, fazendo favor. Você estava falando, a gente vai lembrando, né? Realmente, assim, a gente vai lembrando dos perrengues, né? No processo. Não, mas é brincadeira. Mas, assim, o processo da ilustração também demanda muito estudo, muita pesquisa. E até, pelo menos assim, no meu processo, até eu conseguir conceber a identidade visual, né? A imagem que eu quero para o meu trabalho, para a proposta, tem um longo caminho e a gente realmente só relaxa mesmo quando isso está mais amadurecido na cabeça. Porque eu trabalho assim, quando eu estou criando, eu preciso de silêncio. Mas na hora de desenhar, eu tenho uma mania, eu gosto de trabalhar escutando rádio de notícia pela internet. Então é o momento que eu posso trabalhar escutando rádio. Então eu acho que é por isso que eu gosto mais de desenhar. Mas esse livro aqui são com os personagens, o Mendeleev e a Telúria, que são os 2 irmãos. Esse livro ele demorou assim, mais de um ano, ou por volta de um ano, de pesquisa, até eu conseguir encontrar a identidade visual para ele. Porque aí eu fui pesquisar, como é uma coleção para crianças menores, eu fui pesquisar. Aqui no Brasil a gente praticamente não tem livros em quadrinhos para essa faixa etária. São 2, né? Esse é o segundo, que é o Pra Que Tomar Banho. Esse Amarra Meu Cadastro é porque eu fui inspirado em mim mesmo. Eu aprendi a amarrar o cadastro com 15 anos.
Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. Eu vejo meu filho a mesma coisa. E papai não quer que esse tênis não, que ele... o cadarço desamarra, né? Para mim, a maior invenção da humanidade, gente, não foi a roda. Adivinha qual foi? Não, tênis de velcro. Claro, Eu fui ver, para aquele livro ali, o Pra Que Tomar Banho, eu fui pegar, nos dois tem fotos minha de quando criança. Aí na foto tá lá, eu com tênis de velcro. Todo feliz. Mas aí, eu fui pesquisar. Eu achei uma coleção de livros em quadrinhos, assim, para essa faixa etária, nos Estados Unidos, e uma coleção de uma editora em Barcelona. Então fui pesquisar, ver como é que eram as imagens, a quantidade, o tipo de cor, a cor que eu poderia usar nos personagens, no fundo. Então foi mais ou menos 1 ano de processo de pesquisa para chegar nessa linguagem que é simples, que é bem simples, mas até eu, assim, eu me convenci de que era o que eu precisava, né, da editora também, a Lurdinha, a aprovar a proposta. Então, realmente, tanto o texto quanto a ilustração, ele demanda muito trabalho mesmo, né, de pesquisa, de dedicação, né, e então você contando isso, eu me lembrei um pouco mais do processo. E eu me lembrei, você falando isso, do meu livro, eu acho que alguém está com ele aí, sobre a Estrada Real, poesia, um verso a cada passo, a poesia na Estrada Real. Eu trouxe. Sim. E esse livro eu fiquei 5 anos preparando, porque eu peguei todas as cidades mais importantes do percurso da Estrada Real, então leituras e mais leituras, e depois a pesquisa iconográfica, né, das imagens para eu poder... e foi interessante, por exemplo, tem uma imagem. Então esse foi muito bordado e tem muito detalhe. Por exemplo, tem um tropeiro que eu me inspirei numa gravura de Debré para fazer. Tem várias. Foi uma pesquisa grande para ser fiel, né, ao conteúdo, ao que os versos, ao que os poemas falam. Então foi um livro bem trabalhoso, mas que me deu muita alegria também. Tem uma entrevista com a Ângela, que foi feita pelo Ziraldo, que está na internet também, a gente consegue achar. O Ziraldo tinha um programa de literatura, o ABZ, não é? Isso, na hora do almoço. Era, E a Ângela fez uma visita para ele lá, e ele encantou com as ilustrações. Até a próxima pergunta que eu quero fazer para você, Ângela, é sobre isso. Porque lá nesse programa, ele te fez uma pergunta, mas ele estava tão encantado com as ilustrações que ele não te deixou responder. É isso que eu ia falar, geralmente. Perguntou e falou, pô, mas como é que é isso aqui, não sei o que, tá, passou para outra coisa, você não respondeu. E a pergunta ficou meio no ar, porque eu acho que ele fala muito, assim, muitas coisas de uma vez, né? A pergunta que ele te fez, primeiro ele te fez um elogio que eu achei bacana, que ele falou que você é a escritora brasileira mais criativa que ele conheceu. Que ninguém inventa mais do que você. E aí ele perguntou assim, como que é isso? Como é que você faz isso? Né? Mas eu acho que a pergunta que ele quis fazer foi, de onde vem essa inspiração para você fazer essas ilustrações do jeito que você faz? Ele estava encantado com os tules e com os filós e os botões e tudo na ilustração. Foi o cabelo dessa menina e depois dessa ilustração. Quando chegou nela, ele ficou maluco. Eu levei até alguns originais, mas não esse. Porque eu dava... Isso é uma história autobiográfica, a história do meu amor pela minha galinha de estimação. Não, a minha se chamava Dona Iracema. E a sua chamava Gisela, tinha que ser Gisela. Gisela, do Chico mesmo.
E aí ele ficou encantado porque para fazer a espuma do banho eu usei tule dentro da bacia, tudo com tecido, tudo feito com tecido. E a história dela é que é o seguinte, ele ficou assim tão encantado com essa que falou assim, você me dá essa ilustração no ar pro Brasil inteiro. Aí eu fiquei desarmada, né? Assim, claro. E aí, como eu procuro ser correta nas coisas que eu faço, embalei, mandei para ele, pus no correio e falei, ai meu Deus, e agora, né? E aí surgiu uma oportunidade de fazer uma exposição, mandar para um concurso de ilustrações na Ilha de Nami, né? Aquele concurso, Nami Concurso. E aí eu precisava de todas. Então resolvi ligar para lá, né? Para saber se ele podia me emprestar por um tempo e depois eu devolveria. Ninguém encontrou a ilustração, ninguém sabe o que ele fez com ela. Eu fiquei muito triste, mas eu acho que eu vou tomar coragem, eu tenho os materiais, eu acho que eu vou fazê-la de novo. Agora, de onde vem a inspiração, não sei dizer. Foi a pergunta da resposta, que não deixou você responder. Pois é, ainda bem, porque eu acho que eu não tenho muita resposta. Eu não sei o que acontece. Eu acho que são imagens, né, que estão nas memórias, na cabeça da gente lá adormecidas e chegam na hora propícia, né? Deve ser isso. Vocês dois já escreveram livros em conjunto, né? Ilustrando para outros autores, no seu caso, né? com o Fábio Sombra, né? E a Ângela com vários autores, tanto ilustrando quanto escrevendo, né, Ângela? Como é que é essa experiência dessa composição conjunta a quatro mãos? Bom, eu sou muito sortuda, porque sempre tive grandes ilustradores como parceiros, que se tornaram meus amigos, e sempre que eu pedi à editora que fosse aquele ilustrador, a editora sempre topou. Então eu tive livros ilustrados pela Marilda Castanha, pela Regina Renault, pelo Paulo Bernardo Vaz. Eu tenho medo até de esquecer de alguém, mas muitos autores. A Glória Quirinos, eu fiz uma ilustração, é um livro praticamente de adulto, um livro de crônicas, e aí eu fiz uma ilustração, só vinhetas, né, para cada crônica. E aí foi um desafio interessantíssimo, porque como o livro era preto e branco, né, o livro juvenil, acho que eles acham que o jovem não quer saber mais de cor, então eu tive que criar tudo com preto e branco, sempre tecidos, linhas, texturas. E aí eu vi a riqueza que existe no preto e branco, como você pode encontrar soluções incríveis, e com o cinza, que é uma mistura dos dois. Foi fantástico, uma experiência fantástica. E a outra experiência que eu tive, foram duas, aliás, mas eu não tenho mais nenhum exemplar. O Rui de Oliveira já ilustrou o livro meu também. Eu não tenho mais um dos dois livros, a editora não publica mais e eu não tenho nenhum. Mas o outro se chama E Depois, e é uma história que o Ali de Malek, ele se chama, um grande desenhista, um grande artista, e ele tinha a história em imagens. E achou que só teria chance de publicar se um nome que já estava mais conhecido, né, alguém fizesse texto. E aí foi um desafio enorme, porque eu tive que ilustrar com palavras o desenho dele. E depois... A Ângela tem quase 70 livros. E depois,
também já saiu do catálogo, infelizmente, e eu percebi que assim como você não pode ilustrar simplesmente sublinhando um texto que já existe, mostrando as imagens exatamente como está o texto, o contrário também é muito difícil, porque senão você cria legendas para uma imagem. Então eu tive que desenvolver uma história que tivesse a ver com a sequência de imagens e que ao mesmo tempo se sustentasse sozinha, sem a imagem, né? E aí foi esse livro e depois. Então foi uma experiência também muito interessante, que eu não tinha. E tem o inverso, né, Ângela? De você ilustrar livro igual foi, por exemplo, o Cantigo dos Meninos Pastores, da Adélia Prado, né? Pois é, que é um poema de Adélia Prado, que a Gulliver, então lá de Divinópolis, né, quis publicar. A Adélia... A Adélia te escolheu. Pois é, o gostoso foi isso, é porque eles apresentaram a ela algumas ilustrações de alguns ilustradores, e depois ela me contou, quando eu vi aquela galinha, eu vi, tem que ser ela. A Adélia é muito engraçada. E aí nos tornamos amigas de infância, uma experiência maravilhosa. Eu conversava com ela por telefone, depois fui lá levar essa galinha, a Dona Iracema. Aí ela disse que esse foi o golpe final para ela me escolher. E foi muito interessante porque a gente foi levar as ilustrações na casa dela para ela conhecer, e ela tinha falado com a gente: quero que vocês tragam vários ilustradores, e sugeriu 1 ou 2 nomes lá pra gente, e a gente pegou as ilustrações da Ângela e vamos colocar a Ângela, que ela vai gostar. E levamos todos, e colocamos em cima da mesa, assim, 10 ilustrações lá. A terceira era da Ângela. Ela viu a primeira, ela viu a segunda, viu a terceira e parou. Viu as outras por educação, a gente tinha escolhido o que ela queria. É muita honra, né, gente? Vamos lá. Bom, eu tive 2 experiências. A primeira delas foi com o Fábio Sombra, que é um amigo querido do Rio de Janeiro, que é pesquisador da cultura popular. Ele é cordelista, trabalha com literatura de cordel. E aí, num evento literário em Contagem, a gente se encontrou e tudo, e ele falou assim: não, eu gosto muito de quadrinhos e tal. Eu falei: Fábio, eu sou encantado com a literatura de cordel, eu gosto demais, acompanho o trabalho dos xilogravuristas, né, dos cordelistas. Ele falou assim: vamos fazer um livro juntos? O que você acha? Um livro de cordel em quadrinhos? Ele: eu tenho um texto lá, vou te mandar para você ver se dá para encaixar na linguagem dos quadrinhos. Ele mandou um texto divertidíssimo, que é o Seu Vivinho, é um senhor que é pescador, e ele tem um antagonista, assim, ele não é um vilão, mas é um rival na pescaria, que é o Clerisvaldo. Então ficam os dois disputando assim as histórias, né? Quem que pescou o maior peixe e tudo. Esse foi o primeiro livro, que são 7 histórias de pescaria de Seu Vivinho. Na verdade são 8 histórias. 7 mentiras. Porque 7 ele fala que é conto de mentiroso, segundo ele, né? Então, até o diálogo dos balões são inversos, né, na literatura de cordel. E foi um prazer fazer. Eu gostei muito de trabalhar em parceria, né, dessa troca, os dois assim, né, acompanhando o livro sendo feito, discutindo. Eu gosto dessa troca, de produzir o livro com outra pessoa. Então esse foi o primeiro. Aí assim, teve um resultado bom, bacana. A editora encomendou esse segundo, que é A Pescaria Magnética do Seu Vivinho, que são mais 8 histórias também. Ele tem muita história para contar, né? Também de cordel em quadrinhos. E eu ilustrei um outro com ele, que aí é um livro literário, que chama Poesia que Rola no Jogo de Bola, que é um livro que eu amo, que é sobre meninos e meninas que gostam de futebol. Então é um outro livro que eu fiz. E uma outra experiência que eu tive foi a adaptação do clássico do Júlio Verne, o 20 Mil Léguas Submarinas, que saiu pela Nemo. E
E, nossa, foi uma história, porque é muito difícil, né? Mas assim, aprendi bastante com o processo. Eu fiz o roteiro, também desenhado, e um outro artista, o Will, que é de São Paulo, é que fez as ilustrações. Aí ele brinca, ele fala assim: João, os seus croquis, seus desenhos rápidos dariam outro livro, porque eu... Só que, claro, os desenhos deles são maravilhosos, né? Era assim, eu ficava na expectativa, quando chegava no meio dele, com as páginas finalizadas, nossa, era uma sensação muito boa. E o curioso é que a gente trabalhou 3 meses juntos, quer dizer, trabalhamos, né, no projeto, à distância, e a gente só foi se conhecer num lançamento lá na Bienal São Paulo. E a gente só foi se conhecer pessoalmente. E a gente parecia amigo assim de infância também, igual a casa da Adélia, né? Mas todas as duas experiências para mim, foram muito boas. Assim. Acho que a gente cresce muito, é uma troca rica e aprende um tanto. Assim. Eu gostei muito, né? Bom, para encerrar a minha parte com vocês, eu queria fazer uma pergunta para os dois também. Num país onde historicamente o governo costuma relegar a educação e a cultura à margem de seus principais interesses, qual hoje é o lugar da literatura infantil? E qual é o lugar do autor da literatura infantil? Há esse lugar ainda? É uma pergunta que envolve uma resposta longa, né? A literatura infantil brasileira hoje é reconhecida fora daqui, ela é rica, maravilhosa, escritores e ilustradores excelentes, mas até hoje ela ainda é considerada um gênero marginal, um subgênero, eu acho. Só no meio mesmo das associações, na Fundação Nacional do Livro e fora do país é que ela tem essa importância, né, que deveria ter, porque afinal é ela que está formando futuros leitores, né? Se ela diz em que o acesso à leitura não é grande, o governo já fez inúmeros programas querendo justamente permitir, né, que o maior número possível de crianças tenha acesso à leitura, mas ainda é muito pouco, e esses programas, com a crise que o país entrou, eles alguns foram até pararam, né? E também agora aconteceu uma coisa que os ilustradores estão muito chateados, porque o prêmio Jabuti, que é o nosso prêmio máximo, agora é uma categoria infantil e juvenil, uma coisa só, um prêmio. Um absurdo, né? Como é que você vai comparar um livro com 40, 50 páginas para um jovem com um livro que tem 2 autores, que é o autor do texto e o autor da ilustração? Quer dizer, com isso, tira do ilustrador a importância que ele tem como coautor, né? Então, eu faço parte da Associação do Livro Infantil e Juvenil, e de escritores e ilustradores de literatura infantil e juvenil, e nós estamos mandando uma carta assinada, um abaixo-assinado com uma carta para a Câmara Brasileira do Livro, questionando essa mudança que houve, porque inclusive o prêmio de ilustração vai concorrer com qualquer outro tipo de ilustração, quer dizer, um critério muito mais técnico do que artístico. Então isso, o ilustrador que tem lutado tanto para ser considerado um autor, ele fica outra vez relegado a um segundo plano. Mas eu acho que existe uma evolução, né? As escolas convidam os autores, elas adotam os livros, trabalham os livros, a gente vai às escolas e vê um bom resultado, a gente vê que a literatura vai começando a fazer parte, né, da vida dessas crianças. Eu sou muito otimista. Eu também. Eu acho o lugar que a
literatura infantil, ela tem que ter sempre o lugar de honra, né, da importância que ela tem na formação da criança. Isso é inquestionável. E, de uma forma geral, um país com tantas carências e com tantas demandas, uma que seria assim, teria que ter prioridade, ela vai ficando cada vez mais, né, para o fim da fila. Né, porque a gente está sempre, quando fala a gente, o país como um todo está sempre querendo consertar a porta depois que ela já foi arrombada. A gente não tem um planejamento, não tem um programa assim, de médio e longo prazo para tratar dos problemas, né? E acaba que você está sempre apagando incêndio e nunca está planejando uma política pública de formação de leitores, né? De incentivo à cadeia da indústria do livro. E isso vai ficando relegado ao segundo, terceiro plano. E a gente está tendo uma geração, né, agora que não vai ter tanto acesso porque as gerações anteriores, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é para o livro chegar até as crianças, quantas cidades que não tem nem biblioteca, não tem uma livraria. Então, para muitas crianças, para a grande maioria, o único acesso ao livro é na escola. O único lugar que ela vai ter acesso. Se isso não acontece, você está formando uma geração ali assim, com uma carência, uma lacuna muito grande, muito grande. Agora, como a Ângela falou, a gente tem uma das melhores literaturas infantis e juvenis do mundo, que é reconhecida, que é de muita qualidade, e é um trabalho, e o bom assim, que quem está nessa área acredita muito na causa, sabe assim, a importância que tem, e geralmente assim, né, enfrenta assim, compra essa briga, compra essa luta, eventos como esse aqui, né, do Túlio, e tantos outros assim que, né, o peito na raça, né, Túlio? Isso é importantíssimo para poder fomentar a literatura, fazer com que os livros cheguem até as pessoas, terem esse contato com os autores. E é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente tem que, eu acredito assim, de uma forma geral, está todo mundo procurando uma forma de que isso seja retomado, procurando outros caminhos para que o livro chegue até as escolas. Mas como a gente é apaixonado pela causa, a gente não desiste fácil também não, a gente é teimoso. Então, nesse sentido, acreditando mais por parte de quem faz parte desse meio literário, acreditando mais na gente do que em quem nos representa, eu acho por isso que eu vislumbro assim, uma possibilidade de a gente ter um futuro melhor, que realmente os livros cheguem até as pessoas. Aqui, assim, isso passa muito ainda pela questão do poder público, né? Por essa série de dificuldades que a gente tem dos livros chegarem até as pessoas. E aí, quando a gente, por exemplo, tem um evento como esse, a gente fala e tudo, quando a gente vai às escolas, eu vejo que é uma semente mesmo que está sendo plantada ali, e a gente assim, escuta tantos relatos assim, bacanas de gente que teve contato com o autor e aí descobriu a obra dele, foi para outros e outros, e aí você vai formando um leitor. Esse que é o trabalho de formiguinha que eu acredito que a gente tem que fazer. Só queria contar que você é meu coautor. Sim, eu até trouxe fotografar para você fotografar para mim, sim, com maior honra. É verdade, né? Minha filha é encantada com esse livro. O meu tá ali com a Denise, eu trouxe para ela autografar. Esse livro chama Tudo Pode Ser Brinquedo, que eu resgato brinquedos que a gente construía, né, quando criança. E aí eu fiz a barquinha com a permissão da Lourdinha, claro. Ela imprimiu uma página do Mendelévio e aí eu fiz a barquinha de papel para montar a ilustração. Você foi a deixa para a mesa, foi essa toda. Espiritual. Eu me senti muito honrado. Eu não tinha, desculpa. Aí nossa editora, né? João, eu não tive tempo de falar antes. Desculpa, Lourdinha aqui que não precisava nem ter falado. Eu falei, mas eu posso transformar no original não, né? Mas fazer isso, ela falou, não pode, porque
Aí a gente autoriza, eu tinha pensado em fazer com uma história em quadrinhos, para ficar colorido. Quando ela me deu essa possibilidade, que ótimo, melhor ainda, porque estou divulgando os dois. Vai pra gente? Eu pedi ao Daniel, só para terminar aqui, se eu podia ler o e depois, para vocês verem o texto que eu criei para as imagens do alívio, né? Levei o sono para a cama, com os meus sonhos para dormir. Uns sonhos de ficar perto, outros sonhos de partir. Num destes escapuli. Levava comigo tesouros que não devem ser deixados. Dentro do sonho desperto e vejo que a vida sonhada pode ser vida vivida. Faço a viagem sem medo, tenho boas companhias, o infinito e a harmonia. Será uma travessura ou é através da aventura que se atravessa o tempo? Súbito um grande susto. Meu sonho esbarra na proa do sonho de outra pessoa. Por sorte era conhecida, era gente bem querida, e o infinito toma forma de ternura na alegria desse reencontro. Agora vamos pela luz que desce o espaço, até chegar à terra onde os sonhos descansam da realidade adormecida. Ai, desculpe. E se preparam para colorir de novidade o que virou preto e branco nesta vida. Aqui na ilustração, ele é uma menina que sai da cama, né? Eu vejo isso como uma viagem astral, uma viagem espiritual. O teto da casa se abre, ela sai na cama dela e sai viajando pelo espaço. E de mão dada com o gatinho, e aí esbarra na cama da avó, parece que é a avó, então as duas camas se abraçam, né? Ela encontra espiritualmente com a avó e depois volta para a terra, e lá tem um circo onde a cama estaciona ao lado de outras camas. Bom, Ângela, João, muito obrigado. É um prazer mediar esse bate-papo com vocês aqui. Esses momentos que nós passamos aqui, a gente esquece de tudo lá fora, né? Essa confusão que nós estamos passando. E isso é tão necessário, né? A gente dar esse tempo, conversar sobre coisas que realmente alimentam a nossa alma. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a todos pelo convite. Obrigado também, filho. Obrigado a você. Cada um de vocês também. Muito obrigado. Ângela, Daniel, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel Vigário, pela belíssima mediação dessa mesa.